No episódio de hoje, vamos ver 3 ocasiões em que seres humanos foram atacados fatalmente por animais selvagens enquanto ainda estavam dentro do próprio carro. Bem-vindo a Final Affliction. Número 1. Catherine Chappell. Catherine Chappell trabalhava como editora de efeitos especiais na indústria do cinema. Ao longo da carreira, acumulou créditos em produções como Game of Thrones, Captain America, Divergent e Godzilla. Mas havia uma outra paixão na vida dela, além do universo dos filmes: a vida selvagem e a preservação desses animais. Catherine queria ajudar especialistas que atuavam na vasta região de mata e savana do sul da África. Alguns meses antes de viajar para a África do Sul, ela criou uma campanha no GoFundMe para arrecadar fundos para o grupo de conservação Wildlife Act. Nas redes sociais, contou que participaria do rastreamento e monitoramento de animais, ajudaria em ações de prevenção à caça ilegal, daria suporte a veterinários e colaboraria na realocação de animais. Para ela, seria a aventura de uma vida inteira. Catherine viajou para a África do Sul em junho de 2015, aproveitando uma pausa no trabalho. O principal objetivo era fazer trabalho voluntário em uma reserva de vida selvagem, mas ela também sonhava em produzir, um dia, um documentário sobre a caça ilegal de animais. Por isso, aquela viagem também funcionava como pesquisa para um projeto futuro. Ela saiu do Canadá, fez escala em Londres e chegou a Joanesburgo. Durante a estadia na África do Sul, ficou hospedada em uma casa de hóspedes no subúrbio de Melville, na cidade. Depois das atividades ligadas à conservação, Catherine também organizou uma visita ao Lion Park, em Gauteng, na região de Joanesburgo. Até então, ela estava adorando a viagem. Publicava fotos de si mesma bebendo coquetéis refrescantes e comentava como a comida na cidade era barata. Para conhecer o parque, ela escolheu o serviço da empresa de turismo Calabash Tours. Seu guia naquele dia era Pierre Potgieter, dono da companhia. Ele tinha 66 anos, nasceu e cresceu na África do Sul e conhecia bem a região. O parque possuía uma área de cerca de 8 hectares e, segundo relatos, abrigava 85 leões. Ao longo dos anos, celebridades como John Legend e Shakira já haviam visitado o local. O parque vendia uma experiência próxima e intensa com um dos maiores predadores da África do Sul. Assim que os carros entravam, os visitantes se deparavam com vários avisos: permanecer dentro do veículo, manter as portas trancadas e as janelas fechadas. Mas nem todo mundo seguia as regras. E quando isso acontecia, as consequências podiam ser devastadoras. Por mais brilhante que Catherine fosse atrás das câmeras e nos computadores de efeitos especiais, naquele momento, ela não demonstrou a mesma prudência. Assim que o carro atravessou os portões altos de metal e entrou na área dos leões, ela logo avistou os animais. A maioria estava deitada na grama, descansando sob o sol. À primeira vista, pareciam dóceis, calmos, quase domesticados. Mas aquilo era só aparência. Aqueles leões talvez não tivessem a liberdade de percorrer territórios imensos como os do Parque Nacional Kruger, mas continuavam sendo animais selvagens. Você pode tirar o animal da natureza, mas não pode arrancar a natureza de dentro do animal. Um leão macho e uma leoa estavam deitados tranquilamente perto da estrada. Pierre parou o veículo ao lado deles. Catherine já estava com a câmera em mãos e assim que o utilitário parou, começou a tirar fotos sem parar. Eles estavam a poucos metros dos animais. Pelo visor e pelo zoom da câmera, Catherine conseguia perceber detalhes minúsculos. Os pelos curtos sobre os músculos, os olhos castanhos profundos, os dentes caninos claros aparecendo, enquanto os leões ofegavam sob o calor da tarde. Quase por reflexo, ela abaixou a janela para conseguir um ângulo melhor. No mesmo instante, os rostos dos leões pareceram ganhar ainda mais nitidez. Ela ficou maravilhada com a beleza deles, com a presença imponente e com a aparente serenidade.
Só que essa serenidade estava prestes a desaparecer. A leoa se levantou. Esticou a parte traseira do corpo para cima, apoiou as patas dianteiras no chão macio e se espreguiçou. Abriu a boca num bocejo, expondo os dentes. Em seguida, voltou-se na direção de Catherine. Mesmo assim, Catherine continuou fotografando. As imagens pareciam perfeitas. O parque estava cheio de turistas. Atrás do carro de Catherine e Pierre havia uma fila de veículos, todos esperando a sua vez de observar os leões de tão perto. Só que os ocupantes dos carros logo atrás perceberam algo alarmante. A janela do lado de Catherine estava aberta e a lente preta da câmera estava para fora. Eles também viram a leoa se aproximando do carro, enquanto a jovem não fazia nada. Talvez Catherine não tivesse percebido. Talvez estivesse concentrada demais no leão macho. Com um olho fechado e o outro focado no animal à frente, talvez estivesse completamente alheia ao perigo que avançava ao lado dela. Os outros motoristas começaram a buzinar, preocupados com a segurança da moça. Mas as buzinas não serviram para alertar Catherine nem Pierre, e também não impediram a leoa de continuar avançando. De repente, a fêmea saltou contra o veículo. As patas dianteiras se prenderam na lateral de metal e o peso do corpo dela se lançou sobre o carro. Catherine se jogou para trás, assustada, mas não tinha para onde recuar. Atrapalhada, tentou soltar o cinto de segurança. Ela não esperava que o leão pulasse daquela forma. Agora, estava cara a cara com o predador. Ela conseguia sentir o bafo do animal. Olhava diretamente nos olhos dele. A leoa, em pé sobre as patas traseiras, quase alcançava a altura do utilitário. Era uma criatura absurdamente forte, com milhares de anos de instinto assassino comprimidos em um corpo musculoso. Catherine não conseguia fechar a janela. Para fazer isso, teria que se inclinar na direção da leoa e empurrar a cabeça do animal para fora, apenas para alcançar o botão. O coração dela disparava no peito. A adrenalina corria pelo corpo inteiro, enquanto ela tentava entender o que fazer. E ainda assim, mesmo naqueles primeiros segundos de pânico, ela aparentemente não acreditava que o animal a atacaria de verdade. O clima relaxado do parque e o jeito aparentemente manso dos leões a haviam feito baixar a guarda. A cabeça da leoa praticamente preenchia toda a abertura da janela. De perto, o animal era muito maior do que Catherine poderia imaginar. Por alguns segundos, a leoa ficou parada ali, avaliando a situação, tentando entender quem eram aquelas pessoas dentro do carro. Então, num instante brutal, avançou. Catherine, com 29 anos, gritou quando sentiu as mandíbulas da leoa se fecharem sobre seu ombro e seu pescoço. Os dentes afiados rasgaram a carne, rompendo vasos sanguíneos. Pierre se lançou por cima dela, tentando bater na leoa, empurrá-la, afastá-la, mas não havia força humana capaz de competir com a potência daquele animal. A leoa destroçou o ombro e o pescoço de Catherine e então saltou para fora do carro. No carro, logo atrás, as pessoas viram sangue fresco escorrendo da boca da leoa, deixando o focinho vermelho. O leão macho se levantou, mas os outros leões por perto mal se moveram. Ficaram ali, como se tivessem apenas assistido a mais um momento comum daquele ambiente. Tudo parecia ter durado poucos segundos. Mas, para o horror dos que observavam, o ataque não havia acabado. A leoa decidiu investir mais uma vez. Dessa vez, lançou a cabeça de novo pela janela e agarrou Catherine outra vez, rasgando seu rosto antes de recuar. Em menos de 1 minuto, a leoa havia provocado ferimentos catastróficos na jovem. Pierre ligou pedindo socorro e tentou estancar o sangramento. Sentiu as pernas enfraquecerem. Uma pressão enorme começou a crescer em seu peito, uma sensação terrível de que algo muito grave estava acontecendo com ele também. Mesmo assim, enfrentando aquela dor lancinante, ele pressionou o pescoço de Catherine para tentar conter a hemorragia. Um guarda avançou com um Land Rover para espantar a leoa. Logo, mais funcionários chegaram ao local.
Catherine acabou retirada do carro e colocada no chão. Um dos funcionários congelou. Pierre gritou para que o ajudassem a prestar primeiros socorros, mas o homem parecia estar em choque. Hesitou, relutou, e isso custou segundos preciosos que Catherine já não tinha. Depois do que pareceu uma eternidade para Pierre, a ambulância finalmente chegou. Mas já era tarde demais. Os paramédicos tentaram reanimá-la, porém Catherine havia perdido sangue demais. Não havia mais nada a ser feito. A irmã dela a descreveu como uma pessoa destemida. Tudo indica que Catherine tinha uma enorme sede de aventura e adorava experimentar coisas novas. No funeral em memória dela, o namorado desabou ao lembrar da última conversa que tiveram, na qual ele pediu que ela tomasse cuidado e se lembrasse de que era uma garota da cidade. Pierre também ficou arrasado. Na verdade, no hospital, depois de tratar o braço dele, que havia sido mordido com gravidade, os médicos confirmaram que ele sofrera um ataque cardíaco no momento do ataque da leoa. Aquela dor esmagadora no peito realmente era o coração falhando, mas, mesmo assim, ele lutou contra tudo aquilo para tentar salvar a cliente. Depois da tragédia, claro, muitos questionamentos recaíram sobre Pierre e sobre a Calabash Tours. Algumas testemunhas disseram ter visto a janela do lado do motorista aberta enquanto o carro circulava pelo parque. Se isso fosse verdade, Catherine talvez só estivesse repetindo o comportamento que enxergou no próprio guia, o que também poderia ter reforçado a falsa sensação de segurança. Pierre negou isso com firmeza. Ele conhecia as regras e sabia muito bem o risco de circular por território de leões com as janelas abertas. O Lion Park não fechou após o ocorrido, e a leoa também não sofreu abate por causa do ataque. Guardas afirmaram, na época, que a fêmea estava no cio e pronta para acasalar, algo que poderia tê-la deixado mais defensiva e mais desconfiada diante da presença de visitantes tão próximos. De maneira impressionante, apesar da notícia da morte de Catherine ter se espalhado rapidamente, já no dia seguinte, havia visitantes passando pelo recinto com as janelas abaixadas. Parece que algumas pessoas simplesmente não aprendem com os erros dos outros. E quando isso acontece, é só questão de tempo até que alguém encontre seu próprio e trágico fim. Número 2. O carro no penhasco de Dover Heights. Era o ano de 1967, em Sydney, na Austrália. Um grupo de amigos saiu para passear. No carro estavam 3 adultos e uma criança. Eles seguiram viagem conversando animadamente enquanto passavam pelo litoral australiano. O veículo cruzava a região costeira do belo subúrbio de Dover Heights, no leste de Sydney. A estrada acompanhava os penhascos à beira-mar. Naquele dia, porém, a visibilidade estava péssima. A névoa de outono havia avançado do oceano e coberto a costa e a cidade com um manto branco e espesso. Enquanto o carro avançava, a criança no banco traseiro começou a se agitar. Ela havia deixado cair alguma coisa no assoalho e não conseguia alcançar. Tentando acalmá-la, o motorista esticou o braço para o espaço atrás de si, tentando pegar o brinquedo no chão. Tirou os olhos da estrada por um segundo. Foi um segundo fatal. Ele calculou mal a velocidade ao entrar numa curva e acabou invadindo a faixa errada. Pisou no freio, mas já era tarde. O carro atravessou a barreira de segurança e os ocupantes gritaram enquanto o veículo voava por alguns instantes antes de despencar pelo penhasco. Mas o carro não caiu direto no mar, pelo menos não de imediato. Ele ficou preso em rochas que se projetavam da encosta, bem na borda do abismo. As pedras mantiveram o veículo numa posição quase vertical, aterrorizante. A parada brusca fez todos serem arremessados para a frente. A passageira do banco da frente acabou jogada adiante com violência. Ela atravessou o para-brisa e caiu no mar, a cerca de 30 metros abaixo. Só alguns segundos depois, o corpo atingiu a superfície fria e dura da água. Ela ficou imóvel, boiando. Então, em poucos instantes, formas escuras surgiram na água, movendo-se depressa na direção dela.
Vinham de vários lados, atraídas pelo grande impacto, pela movimentação e pelo cheiro de sangue. O ataque foi frenético. Testemunhas relataram ter visto 14 tubarões se debatendo na superfície, enquanto o carro continuava pendurado no penhasco lá em cima. Se a mulher não havia morrido no momento da queda, acabou despedaçada em segundos pelos tubarões. O motorista viu toda a agitação no mar. Viu a água borbulhar, se contorcer, ganhar um tom avermelhado, até que a mulher desapareceu de vista. Desesperado, ele gritou e tentou olhar para trás, para ver se os outros ainda estavam vivos. O cinto de segurança apertava o peito dele e não afrouxava. Ele não conseguia se soltar. Precisava de alguma folga para se mover. Ao menor gesto, ouvia o carro ranger e gemer, como se estivesse prestes a se partir. O veículo balançava cada vez que ele se mexia. Estava sustentado por muito pouco. Quando conseguiu olhar por cima do ombro, viu que a criança e o outro passageiro no banco de trás não se moviam. Ele tentou alcançá-los, tentou acordá-los, mas não houve resposta. Não sabia o que fazer. Mesmo que conseguisse sair do carro, ainda estaria preso num penhasco praticamente vertical, a cerca de 30 metros acima do mar. Lá em cima, pessoas começaram a se reunir na borda do penhasco ao ver o carro pendurado. Os serviços de emergência foram acionados. O motorista havia batido a cabeça com força no volante. Sua visão estava turva e o ferimento sangrava muito. Sentia a cabeça pulsando e as batidas do coração ecoavam nos ouvidos. O terror o dominava, enquanto ele rezava por um milagre. Mas, depois de 30 minutos sustentado naquela posição, as rochas finalmente cederam. O carro despencou de vez. O veículo capotou em costa abaixo, caiu no mar e ficou boiando por alguns minutos. O homem sentiu a água invadir o interior do carro. Tentou puxar o cinto com todas as forças, mas ele não destravava. À medida que a água subia, o pânico aumentava. Primeiro cobriu os pés, depois chegou ao colo. Em pouco tempo ele estava sentado com a água pela cintura. Foi então que algo passou ao lado da janela. Uma nadadeira cinza escura cortou a superfície. Depois veio outra, e mais outra. O homem estava cercado. Os tubarões já tinham sentido gosto de carne humana e estavam prontos para atacar de novo. Em completo desespero, ele puxou o cinto com ainda mais força. Finalmente, conseguiu aliviar a tensão e soltá-lo. O carro já estava meio submerso. Não havia saída a não ser mergulhar e nadar por baixo da água, atravessando o espaço aberto do para-brisa destruído. Mas ele sabia o que o esperava lá fora. Só de pensar nisso, gelou por dentro. Tinha certeza de que no instante em que deixasse o carro, seria devorado. Ao redor, ouvia a água batendo com violência. Então se virou e viu os tubarões tentando entrar pelas janelas traseiras quebradas. Eles estavam tentando alcançar os 2 passageiros no banco de trás. Não havia mais tempo. Ele tinha que sair dali. Tinha que agir naquele exato momento. Respirou fundo, o máximo que conseguiu, perto do teto do carro, e mergulhou. Sob a água turva, via as silhuetas borradas dos tubarões passando diante do para-brisa aberto. Eles cruzavam de um lado para o outro, circulando o veículo, procurando um espaço por onde entrar. Quando percebeu que, por um breve instante, nenhum deles estava bem à frente, decidiu tentar. Empurrou-se para a frente com os pés, saindo do banco do motorista, e atravessou o para-brisa quebrado. O sangue do ferimento aberto em sua cabeça começou a se espalhar na água. O cheiro atraiu ainda mais os animais. Assim que emergiu, ele se arrastou para cima do teto do carro. O veículo já quase afundava. A superfície estava molhada, escorregadia, mas ele conseguiu se firmar ali por um instante, respirando com dificuldade. Sangue escorria para os olhos. Ele limpou o rosto e olhou para a margem. Estava incrivelmente perto, quase ao alcance. Em volta dele,
Nadadeiras dorsais rompiam a superfície. Os tubarões estavam num frenesi alimentar. Já haviam encontrado o caminho para dentro do carro e agora avançavam pelo banco de trás. O carro balançava, gorgolejava e afundava cada vez mais, enquanto caudas se debatiam na água ao redor. O homem entendeu que precisava tentar tudo. Em segundos, o carro desapareceria no fundo e ele seria a próxima presa. Reunindo toda a coragem que ainda tinha, ele se lançou do teto do carro em direção à margem. Eram apenas alguns metros, mas ele sabia que os tubarões poderiam estar sobre ele num instante. Nadou como pôde, chutando a água com desespero, puxando o corpo para a frente com o braço, chegando cada vez mais perto das pedras. Para ele, aquilo pareceu durar uma eternidade. Os pulmões ardiam, os músculos queimavam. A cada segundo, tinha certeza de que sentiria uma mordida brutal e seria sacudido de um lado para o outro. Mas, contra todas as probabilidades, ele conseguiu. Agarrou-se às pedras e subiu para a terra firme. Assim que alcançou o chão seco, olhou para trás a tempo de ver o carro afundar. Restaram apenas redemoinhos e bolhas na superfície, enquanto o mar engolia o veículo. A água continuou agitada por um bom tempo, com os tubarões descendo atrás do carro. Quando os socorristas chegaram até ele, o homem acabou levado ao hospital. Tinha ferimentos graves na cabeça e no pescoço, além de estar em estado de choque. Ainda assim, sobreviveu e, com o tempo, teve recuperação completa. Naquele dia, porém, perdeu os amigos em um acontecimento trágico e aterrorizante, que o assombraria pelo resto da vida. Ao longo das décadas, houve muitos relatos de ataques de tubarão no porto de Sydney e nas praias ao redor. A espécie exata envolvida nesse caso nunca foi identificada e permanece desconhecida. Alguns biólogos marinhos levantaram a hipótese de que poderiam ser tubarões-touro, já que essa espécie costuma frequentar águas costeiras e estuarinas, e é conhecida por seu comportamento agressivo. E há algo que nunca se pode esquecer. No instante em que entramos na água, estamos no domínio deles, não no nosso. E, a qualquer momento, isso pode nos colocar frente a frente com um fim prematuro. Número 3. A família Xiao no zoológico de Pequim. A família Xiao estava esperando por aquilo a semana inteira. B e Mei eram casados havia mais de 5 anos e pouco mais de um ano antes tinham dado as boas-vindas à filha, Gia. A menina era o centro do mundo dos pais, e toda essa atenção também era compartilhada com os avós maternos. Os pais de Mei moravam por perto, e como o marido dela e pai da criança costumava estar ocupado com o trabalho, a mãe de Mei passava muitos fins de semana com o casal. A avó e a pequena Gia eram inseparáveis. Mei não se incomodava nem um pouco com o fato de a mãe dividir o tempo entre a própria casa e o apartamento da família. Pelo contrário, ela era uma ajuda enorme com a pequena Gia e fazia de tudo para facilitar a vida da família, cozinhando e cuidando da casa enquanto os pais trabalhavam. Então, quando marcaram uma viagem em família ao zoológico de Pequim, Mei comprou automaticamente um ingresso para a mãe também. A avó ficou radiante com o convite. Ela nunca havia visitado aquele lugar famoso. O zoológico de Pequim é um dos maiores do mundo e abriga uma variedade imensa de animais. Pandas, leões, elefantes, antílopes africanos, lagartos e a popular Monkey Hill, onde mais de 100 macacos resos ficam pulando entre as árvores. O lugar realmente tinha de tudo e ainda oferecia uma experiência diferente. Os visitantes podiam atravessar de carro grandes áreas onde esses animais ficavam soltos. O zoológico não acreditava em manter os bichos confinados em jaulas pequenas e cruéis. Em vez disso, tentava dar o máximo de liberdade possível,
para que vivessem de maneira mais natural. A experiência era o mais próximo de um safari real que alguém poderia ter fora da África. Naquela manhã, a família Xiao encheu o carro de lanches e bebidas. Mas Mei já havia acordado um pouco mal, sentindo enjoo. Mesmo assim, não queria perder um passeio tão especial. Remarcar tudo significaria gastar um dinheiro que a família trabalhadora não podia desperdiçar. Então, ela ficou no banco de trás com a filha durante a primeira parte da viagem. Depois de 2 horas de estrada, B estacionou diante da entrada. Na noite anterior, ele tinha trabalhado até tarde, então Mei se ofereceu para dirigir na primeira metade do passeio dentro do parque, enquanto ele ficaria no banco do passageiro. A mãe de Mei tomou o lugar dela ao lado de Dia, que estava presa com segurança à cadeirinha. Mei se sentia um pouco melhor do que pela manhã e acreditava que conseguiria seguir dirigindo por boa parte do trajeto. Entrando pelo portão norte, eles avançaram em direção ao sul. Primeiro passaram pela área dos répteis, depois vieram os animais africanos. Leões, girafas e rinocerontes estavam todos lá. Quando a terceira hora no parque já se aproximava do fim, a família viu as aves tropicais e os ursos do norte. Foi nessa parte do passeio que a pequena Dia pegou no sono. A criança já havia passado do horário da soneca e muito provavelmente dormiria o restante da visita inteira. No geral, a manhã tinha sido agradável. Mas, perto do meio-dia, Mei voltou a passar mal. O calor do sol da tarde descia com força sobre ela, e o que antes era só um leve mal-estar, virou uma sensação intensa de náusea e desmaio iminente. Foi justamente quando eles entraram na ala sul do parque e seguiram para o recinto dos tigres. A mãe de Mei percebeu o rosto pálido da filha e sugeriu que ela trocasse de lugar com B. Eles já tinham passado da metade do percurso, exatamente até onde Mei havia combinado que dirigiria, e até ela mesma teve de admitir que era hora de mudar antes que o painel do carro acabasse coberto pelo conteúdo do estômago dela. Naquele momento, nenhum dos ocupantes do veículo estava pensando em outra coisa além da troca de motorista. Sinceramente, nem passou pela cabeça deles que estivessem correndo algum perigo. Até ali, todos os animais vistos estavam atrás de grades fortes ou em áreas cercadas. Mas havia um detalhe importante. O recinto dos tigres e a Monkey Hill eram justamente 2 das atrações mais populares por um motivo bem específico. Nelas, os visitantes podiam dirigir o próprio carro diretamente dentro das áreas dos animais, contando apenas com a carroceria do veículo como proteção. Os animais eram alimentados em horários rígidos, então não deveriam estar famintos a ponto de representar uma ameaça séria. Além disso, veículos blindados com funcionários armados ficavam posicionados a cada certa distância, como medida extra de segurança. Nenhum dos 3 adultos sequer havia notado sinal de vida no recinto até então. Eles tinham avançado apenas alguns metros para dentro da área quando Mei colocou o carro em ponto morto, soltou o cinto, abriu a porta e saiu. Até mesmo os 2 tigres siberianos escondidos entre as árvores pareceram ser pegos de surpresa. Em toda a vida de cativeiro, nunca tinham visto um ser humano circular tão livremente entre eles. Sempre eram apenas carros passando, ou tratadores jogando pedaços de carne de dentro daqueles grandes veículos blindados, 2 vezes por dia. Quando viam humanos, era quase sempre dessa forma. Mas, mesmo sendo animais criados em cativeiro e nunca tendo caçado um único dia de verdade, no instante em que viram uma pessoa viva andando fora do carro, os instintos mais primitivos despertaram. Mei entrou imediatamente no campo de visão dos olhos amarelos deles. Ela saiu pela porta do motorista, contornou a frente do carro e seguiu na direção da porta do passageiro. O cinto de B havia emperrado um pouco e ele estava tendo dificuldade para se soltar. Irritada, Mei chegou ao lado dele, abriu a porta e o apressou com uma bronca para que saísse logo.
Foi exatamente esse estouro repentino na voz dela que fez um dos felinos agir. Até então, o animal ainda parecia confuso demais para decidir o que fazer. Mas o barulho brusco vindo da mulher apagou qualquer hesitação. Em um segundo, ele se transformou completamente no caçador selvagem que nasceu para ser. O tigre disparou do meio das árvores na direção das costas de May. B viu o animal primeiro. Soltou um grito. May se virou para olhar o que ele encarava e ainda conseguiu ver o vulto listrado, preto e laranja, vindo em disparada. Mas foi rápido demais. Ela não teve tempo de reagir antes que a fera cravasse os dentes na coxa dela. No primeiro instante, ela não sentiu dor, mas sentiu a pressão brutal das mandíbulas se fechando em sua perna e ouviu o som horrível da própria carne sendo rasgada por dentes afiados como lâminas, enquanto era puxada para longe do carro. O tigre não tentou matá-la ali. O animal foi inteligente o suficiente para começar a arrastá-la rumo à segurança das árvores. Quando ele começou a puxá-la, a dor finalmente chegou de verdade. May sentiu o músculo sendo arrancado do osso e começou a gritar e se debater. Nada disso causou qualquer impacto naquele predador poderoso. Naquele instante, B já havia conseguido se soltar do cinto e saltou do carro para tentar salvar a esposa. No banco de trás, a mãe de May reagiu da mesma forma. No momento em que viu o tigre saindo das árvores, deixou de ser apenas uma senhora idosa. A adrenalina e o amor a fizeram agir como se tivesse 30 anos a menos. Ela saiu correndo atrás do genro e da filha aos gritos. Nem B, nem ela sabiam exatamente o que fariam ao alcançar o tigre. Só sabiam que lutariam com tudo o que tinham para tirar May dali. O tigre que segurava May nas mandíbulas pareceu perceber isso. Ele olhou para os dois correndo em sua direção e também para o carro blindado que já acelerava rumo à linha das árvores. Naquele momento, o animal entendeu que havia gente demais chegando. Então, abriu a boca, largou May no chão, sangrando, e recuou para dentro da mata. Só que o perigo estava longe de terminar. Havia uma segunda tigresa, uma fêmea, escondida atrás de alguns arbustos. Ela demorou um pouco mais para avaliar a situação, mas ainda tinha poucos segundos para reagir se quisesse abater alguma presa antes da chegada completa dos homens no veículo militar. Assim que eles alcançassem o grupo, as chances de uma caçada bem-sucedida cairiam para zero. A tigresa saltou de trás dos arbustos e caiu exatamente sobre o membro mais frágil do grupo, a mãe de May. B já estava ajoelhado ao lado da esposa, tentando colocá-la sobre o ombro, mas não estava conseguindo levantá-la daquele jeito. Então, decidiu carregá-la nos braços. Correria o mais rápido que pudesse até o carro. E com May gritando desesperadamente junto ao ouvido dele, B não viu nem ouviu o ataque que acontecia atrás. A sogra acabou jogada ao chão pelo animal de cerca de 136 quilos. A tigresa atacou direto o pescoço. Cravou os dentes no pescoço, no ombro e no rosto da mulher. Ela nem sequer teve a chance de gritar. A força do ataque esmagou suas vias aéreas e o pescoço, tornando impossível soltar qualquer som. A fêmea percebeu que o veículo dos guardas havia parado e que meia dúzia de homens armados corria na direção deles. Mesmo assim, ainda puxou a mulher em direção às árvores. Só que, ao fazer isso, os dentes rasgaram o pescoço dela de forma devastadora, praticamente arrancando a região. B se virou levando May nos braços, pronto para correr até o carro da família. Mas parou ao ver vários homens armados vindo em disparada. Sua sogra estava caída no chão. A artéria rompida no pescoço jorrava sangue como uma fonte. O borrão alaranjado da tigresa voltou para o mato num relâmpago. Os guardas pegaram May dos braços de B e colocaram a mãe dela numa maca, mas a mulher já não se movia. E até B sabia que ninguém mais podia fazer nada.
Ela havia perdido sangue rápido demais. Morreu antes mesmo de ser colocada na parte de trás do veículo de resgate, ao lado da filha ferida. B seguiu atrás no próprio carro, com a filha ainda presa à cadeirinha, dormindo durante todo o horror que tinha acabado de acontecer. 8 meses se passaram. May enfrentou várias cirurgias. Houve um funeral para a mãe dela. Bee e May continuavam tendo pesadelos, e a pequena Dia já estava crescendo rápido. Mas os acontecimentos daquele dia terrível estavam longe de terminar. A família Xiao entrou com uma ação judicial contra o zoológico de Pequim, ainda no primeiro ano de recuperação. A partir dali, ficaram presos em um processo longo e desgastante. Quase 7 anos depois, o caso ainda não havia chegado totalmente ao fim. Os tribunais acabaram decidindo que o zoológico tinha placas de aviso suficientes e que a resposta rápida dos agentes armados representou justamente o que impediu a morte de toda a família naquele dia horrível. Ainda assim, o zoológico de Pequim tinha muito a explicar. Nos 3 anos anteriores à morte da mãe de May e a deficiência permanente com a qual May passou a conviver, já haviam ocorrido outros 2 ataques fatais dentro do zoológico. Em ambos os casos, as vítimas eram funcionários. E uma dessas mortes aconteceu exatamente no mesmo recinto dos tigres, onde a mãe de May perdeu a vida. O tigre responsável pela morte trágica da idosa no parque do zoológico de Pequim não foi sacrificado. Em vez disso, permaneceu em um recinto reforçado, afastado do público, para evitar que qualquer outro visitante tivesse o mesmo encontro aterrorizante com seu fim brutal.